Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Físico-Química. Hoje nós vamos estudar uma relação muito importante aí para você jogar no vestibular no Enem. Nós vamos ver hoje a relação entre mol, massa atômica, né, massa molar, e vamos ver também aí número de Avogadro, certo? Nesse caso aqui, nós vamos fazer, utilizamos dois exercícios clássicos aqui. Quando aparecer, nesse caso, mol, número de Avogadro e massa, você vai aplicar uma técnica que o professor vai ensinar para vocês. Um macete, seria o macete das duas linhas, certo? Nesse caso aqui, vamos ver o primeiro exercício, o que ele pede lá. Para atrair machos para o acasalamento, muitas espécies de fêmeas de insetos secretam compostos químicos chamados feromônios. Aproximadamente 10 a menos 12 gramas de tal composto de fórmula C19H38O deve estar presente para que esse feromônio seja eficaz. Quantas moléculas isso representa? Vou falar para você uma dica já. Na hora que você vai ler no vestibular, você vai ficar meio perdido. Ah, meu Deus, o que é que eu faço agora? Primeira coisa, você tem que ler com calma, tá? E quando aparecer grama, saiba que você vai ter que calcular a massa molar do composto que está na questão. Cuidado também com muita informação que não vai ser usada, principalmente no Enem. O Enem quer induzir você ao erro, mas tem que ter cuidado e ver principalmente aqui, ó, nos dados. Nos dados tem geralmente eles colocam coisa a mais que eles vão utilizar, tá? Então vamos lá, ó. Nesse caso aqui tem a alternativa e vou ensinar já aqui para vocês colocarem no macete das duas linhas. Então, lembra que o senhor falou, precisa calcular a massa molar aí do composto. Nesse caso aqui, você aprendeu comigo já que um mol de qualquer substância, lembra? Vale 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? E isso aí nós chamamos de número de Avogadro. Tem casos, né, que muitos alunos perguntam, professor, representa 6 vezes 10 a 23 ou 6,02 vezes 10 a 23? Depende da questão do vestibular, que geralmente eles colocam o valor do Avogadro ali para você utilizar, tá? Que geralmente vem em 6 para facilitar o cálculo, tá? Então aqui é a massa do composto em questão, no seu caso é o feromônio, né? Aqui vai ser o X do mol, né? X na segunda linha e massa. Esse aqui geralmente são os dados ou o que pede, tá? No exercício que você está resolvendo aí, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos calcular a massa molar, né? Que lembra que o senhor falou, para você que pareceu grama, você vai calcular a massa molar no composto. Nesse caso do feromônio, C19H38O, você vai fazer isso aqui, ó. C, nós temos 19 carbonos, carbono vale 12, vezes 12, 228. H, nós temos 38 hidrogênios, 38 vezes 1, né? 38. Oxigênio, só tem um oxigênio, 1 vezes 16, 16. Somei, a massa molar do feromônio deu 282 gramas por mol, tá? Nesse caso agora eu vou aplicar a técnica aqui, ó. Então seria um mol de qualquer substância está para 6 vezes 10 a 23 e sempre vai estar para a massa molar do composto. Então nesse caso nosso composto, o feromônio, deu 282 gramas por mol. Nesse caso embaixo, X, 10 a menos 12 que foi dado, que seria as gramas lá que foi dado que está analisando quantas moléculas tem dentro. Nesse caso eu quero saber o número de moléculas. Então eu não vou utilizar o mol, né? Eu quero moléculas. Moléculas é o número de Avogadro. Então descarta essa parte aqui, ó. Então virou regra de 3, moleza, gente. Agora é só a regra de 3, vai jogar agora. Vamos lá, ó. Então veja comigo aqui, ó. Então fica lá, 282 vezes x. 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 12. Joia, joguei lá, ó. 282 vai ficar com x. Igual 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 12. Passo lá, ó. Passo 282 dividindo lá, ó. 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 12. Eu tenho aqui, veja, a mesma base, né? E tenho 6 multiplicando ali. Como que fica lá então? Ó? Fica lá 6 vezes 10 a menos 11, porque eu tenho potência de mesma base, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir 23 do 12, né? Seria aquela regra que você prende lá pequenininho lá, a regra da potenciação. Então 23 menos 12, né? Vai dar 11 lá. 6 vezes 10 elevado a 11
e aqui o 282. Vou fazer a conta aqui, 6 dividido por 282, repito, 10 elevado a 11. Então o que vai acontecer lá? Ó? Você vai deixar na notação científica. No vestibular, geralmente, você tem que deixar em notação científica. A resposta está lá na alternativa de notação científica. O que eu faço lá, então? Como eu tenho que deixar um número, né, na frente da vírgula ali, eu vou fazer o quê? Eu vou andar a casa lá. 1, 2. Quando se anda a casa, eu diminuo o expoente, moleza lá. 2 vezes 10, a nona, moléculas. Vamos ver qual alternativa que dá lá? Vamos lá? Seria letra A. Mole, mole, mole. 2 vezes 10, a nona, moléculas. Vamos para o segundo exercício lá também. Exercício, vamos jogar lá então. Ó. O segundo exercício, gente, nós vamos ver lá que tem lá um frasco, né? Um frasco com amônia. Esse frasco com amônia tem lá 51 gramas. Opa, 51 gramas você tem que fazer o quê? Cálculo da massa molar. Lembra que o professor falou agora há pouco, quando você tem gramas, você já aplica o cálculo da massa molar do composto que você está analisando. Nesse tipo de cálculo só tem um composto de análise, gente, pelo amor de Deus. É aquele composto que está ali dentro já do frasco, ali, que é a amônia, né? Que é NH3. Nesse caso agora, você vai, aqui ele é dado as massas, né? Você vai calcular aí, o que ele pega no cálculo? Qual o número de mol de moléculas e o número de moléculas da amônia no interior do frasco, dos 51 gramas, né, ali que está dentro do frasco. Nesse caso, são 2 respostas. Você pode ver que até na alternativa são 2 cálculos que você vai aplicar aí. E, professor, agora, né, complicou o negócio. Não, rapaz, você aprendeu já o macete das 2 linhas. Vai aplicar aí também. Vamos lá, vem jogar aqui, ó. Então vem aqui, ó. Calculo aqui a massa molar do NH3, né? Você viu que o nitrogênio vale 14, só tem um nitrogênio, 1 vezes 14, 14. O hidrogênio tem 3 vezes 1, 3. Somente 17 gramas por mol. Mole, joia. Vamos jogar lá para agora, jogar dentro da fórmula lá. Lembra que dentro da fórmula, né, que nós pegamos lá, eu tenho a fórmula ali, 1 mol de NH3, 6 vezes 10 a 23, que seria o quê? Seria o número das moléculas, o número de Avogadro, né? Para 1 mol. Você tem 1 mol, claro, 1 mol sempre está para a massa molar, né, do composto que você está analisando, que é 17 gramas de NH3. Nesse caso aqui, foi me dado o quê? A quantidade da massa que tem a amônia ali dentro do frasco, que é 51 gramas. Joia! Nesse caso, eu vou calcular primeiro o mol, tá? Esqueça então o Avogadro ali, que 6 vezes 10 a 23. Então, vou pegar só essa parte, esqueça essa aqui, ó. Então, vai ficar mole, vezes aqui, ó. 51 vezes 1 lá e 17 vezes 1x. Regrinha de 3, virou. Né? O importante é você montar a regra de 3, depois cálculo, né? Esse nem se fala daí, né? Virou uma regra de 3. Então, fica 17x, 51 vezes 1, 51. Ficou lá, 51 dividido por 17, você achou aí que ali tem 3 mols de NH3 dentro do frasco. Joia! Ah, professor, e agora o que eu faço? Você vai achar o número de moléculas, cara. Tranquilo agora, vai jogar lá, ó. Vai jogar agora que você vai achar o número de moléculas. Você sabe que 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 a 23, né? Claro que 3 mols, né, é 3 vezes aquilo que vale 1 mol, né? Que se quiser colocar na regra de 3 só para garantir, né? Você vai colocar e vai ficar 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Você tem aí o valor de 18 vezes 10 a 23. Claro, vai colocar em notação científica. Vai ficar lá o quê? 1,8 vezes 10 a 24. Por quê? Eu andei a casa para a esquerda, então eu aumento a potência lá. Vamos ver, deu 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Achei o mol, que deu 3, né, mols. Vamos ver qual a alternativa lá. Vamos ver aqui, ó. Deu 3 e 1,8 vezes 10 a 24 D de Jonathan. Fechou? Joia! Gente, até a próxima aula com mais dicas aí de físico-química. Joia! Até mais!